O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área oficial e é o gol do gol. O Peque João Pinto tinha mais a mão, novamente aqui na liderança, em vez de Prata, uma voz mais normal aqui no início do programa. Prata, tu estiveste aqui ausente e tivemos aí um programa especial. O que é que tu achaste de não estar presente? Ficaste um bocadinho sentido connosco, diz lá. Não, que ele não ia entrar e não. Pois eu não tenho assim muito a dizer. Acho que eu não vou dizer que foi uma traição, mas no fundo foi. Mas eu já esqueci. Vamos para a frente. Para a frente é que é a vida. E vamos esperar que no futuro estas coisas não voltem a acontecer. Mas tu és um exemplo para todas as mulheres. Tu és um exemplo para todas as mulheres. Foda-se. Não, foi giro. Já viste o facto de ser 10 minutos, até os nossos amigos vieram dizer que tinham ouvido. Foi engraçado. Temos que pensar nisso, episódios de 10 minutos. Sim, pois eu não sei se tenho muito talento para isso, porque eu acho que tendo muito a divagar, até aqui a fingir-me de corno, demorei mais do que devia ter demorado. Portanto, não, acho que não vamos ter muita sorte nesse aspecto. Olha, vamos ao expediente, íamos fazer aqui o rescaldo, vamos fazer o rescaldo aqui dos dois últimos jogos de pré-época. O campeonato está à porta, os bilhetes já estão adquiridos, pode só questão de teste para alguns de nós, não é? Para outros se calhar já não, mas aqui esta semana que teve Roma e depois o Lyon em casa, dois jogos completamente distintos, mas ambos com bastante intensidade. Pires, se calhar eu começo por ti, para te dar aqui umas primeiras palavras, e já sei que o segundo jogo não tiveste assim com muita atenção. O que é que tu viste nesse primeiro embate contra a Roma, esse empate a uma bola com muita intensidade, e com o empate mesmo ali aqui de pano, com o Vitinho ainda a querer marcar o segundo e a mostrar ali a atitude? Sim. Notas? Sim. Para mim é muito mais fácil falar da Roma, porque vi o jogo todo e com atenção, do que propriamente este com o Lyon, em que apenas pude ver agora um resumo alargado, e com o qual fiquei muito surpreendido com o 11 inicial. E com o jogo com a Roma parece-me que vai ser muito mais perto daquilo que nós vamos apresentar, não é? Na jornada inaugural, mas já nem digo nada, porque estamos sempre habituados a ter algumas surpresas, mas eram demasiadas se fosse algo parecido com o Lyon. Mas pronto, com a Roma eu gostei muito, não é? Porque não estamos a falar de uma equipa qualquer, também estamos a falar de uma equipa orientada por um treinador qualquer, embora eu acho que com o Mourinho cada vez mais estamos com um treinador mais para o mediano do que para um special one, mas pronto, isso aí também o tempo dirá. Mas devo adorar o gajo, atenção, mas é só uma constatação. A Roma não deixa de ser uma grande equipa e eu acho que nós fizemos uma grande exibição. Acho que entramos muito fortes, depois a Roma acabou por equilibrar ali um bocado na primeira parte, aliás com aquele remate à trave daquele artista que me está a falhar agora o nome, é o Tiago, não é? Como é que ele se chamava? Aquele extremo direito, muito jeitoso, brasileiro, mas que mandou a bola à trave ao posto. Brasileiro? Não era? Não. Bem, vocês vão estás a confundir com o Lille? Sim, tens razão. Esquece isso. Já estava a confundir. Acabaste de ver o resumo acabaste de ver o resumo para te inteirar. Não. Isso não foi o primeiro. Do Lyon foi outro. Ele está a falar do Lille do primeiro jogo que ele mandou a bola à trave. Está a falar da Roma mesmo. Sim. Mas a Roma aparece ali uma parte ali na primeira parte que ainda equilibra, e nós aí depois ainda demorámos um bocadinho até criar novamente oportunidades de golo, e depois na segunda parte eles marcam o golo sem saber ler nem escrever, e acho que depois a segunda parte foi toda nossa. Foi ali, pode não ter sido uma enxurrada de oportunidades, mas acho que foi um massacre completo. E nesse caso um bom treino para o campeonato. Pois acaba por ser, não é? Porque na segunda parte o Roma teve muito mais remetido ali na defesa,
do que até mesmo eu assim muito perigo, não é? Ou assim muito frio, pronto, tinham mais espaço, conseguiram assustar muito. E Não nós, acho que foi... Não vimos não queres repetir, por favor? Se não te lembrares, falhou aí. Não, acho que nem sequer deu para criar muito frição na nossa defensiva, mesmo eles com mais espaço para criar mais espaço na segunda, para criar mais perigo na segunda parte, e nem isso, percebes? E nós conseguimos ser muito intensos. Aliás, basta ver por aquela disputa de bola entre o Pepe e o Bruno Costa, que gerou aquele sururu todo, e aquela vontade de ganhar, e é nisso que eu que depois também gosto muito de Sérgio Conceição, é nisso, não é? Porque quando é um jogo de treino, tu até estás naquela, não é? Pronto, olha, se perder, perdeu, é claro que tu queres ganhar, mas estás naquela, é um jogo de treino. O gajo chegou ao fim e disse que não, isto é jogos de treino, eu já sei que o chavão é dizer que o resultado é o que menos interessa, mas nós aqui queremos ganhar. Nós aqui queremos ganhar sempre. Foda-se, sim senhor, isto aqui é uma responsabilidade do cara assim incutir logo esta fome de vitórias, que vai para ali acima. Portanto, eu gostei muito no cômputo geral do jogo contra a Roma. A gestão do grupo, eu sei o que nós estamos habituados nestes jogos de pré-época, ou uma rotatividade se calhar muito maior, é de chegares ao intervalo e se calhar trocar logo uma equipa, ou fazeres muitas substituições logo nos primeiros minutos da segunda parte. Aqui acho que houve uma clara tentativa de não quebrar o ritmo de jogo e apostar muito nos mesmos jogadores. Acho que as primeiras substituições, se me recordo, foi para ao fim dos 60 minutos e depois a outra para aos 75. Fez aí basicamente duas paragens e depois uma outra perto do fim. Acho que desta vez foi, peço desculpa, acho que desta vez foi antes dos 60 por causa do sururu. Foi o sururu, se calhar é o momento certo. Eventualmente. Eu aqui é 70 e 83. Por aí, pronto. E é aquela tentativa de só fazer duas ou três paragens para não quebrar muito o ritmo e dar minutos. Ele depois não justifica porque ainda no dia anterior as outras opções, aquelas que jogaram menos, tinham jogado contra o Lutano. Que claro, estamos a falar aqui de níveis de adversidade completamente diferentes, mas o que é certo é que pronto, também acabaram por jogar. E daí depois a surpresa para o jogo com o Lyon. Mas da Roma, eu fiquei bastante satisfeito com os níveis apresentados pela equipa, e depois daquilo que eu vi no jogo com o Lyon, que foi muito menos, foi apenas um resumo alargado daquilo que eu pude ver. Também registrei ali muitos bons momentos. O que me deixa preocupado são depois os erros defensivos, porque não deixa de ser, mais uma vez, principalmente o primeiro, que é o único, acho que é o de bola parada, e algo consentido. Já o jogo contra a Roma, o gol foi muito consentido. A bola para sobrevoar ali a pequena área, aí a importância de teres um adversário a estorbar a ação do guarda-redes. Os gajos do Roma meteram mesmo ali um gajo em frente ao Diogo Costa, porque em condições normais o Diogo Costa saía e agarrava aquela bola, digo eu. Ali ele não conseguiu, porque estava um gajo da Roma a fazer, não era obstrução, porque ele não estava a fazer falta, ele apenas estava ali na zona, no raio de ação do Diogo Costa, que não lhe permitiu sair. Ele ainda o Diogo Costa ainda empurrou avançado, mas a bola sorbou ali a pequena área e depois o gajo cabeceia ali completamente sozinho. Portanto é um gol que não pode acontecer. E o primeiro do Lyon é também um bocado infantil. Primeiro pela falta, que é completamente desnecessária. A segunda porque parece-me que é o Marcano. Eu tentei ver a movimentação do gajo desde o início e parece-me que logo desde o início é o Marcano que está. Acho que eles aí não estão a fazer zonal, mas quem está a fazer a marcação zonal, um deles é o Manafá, o outro já não sei também quem salta a bola, estão ali ao primeiro poste, a bola também não devia passar ali. Ele até o que está à frente do Marcano, o gajo que cabeceia a bola salta, mas não chega à bola, mas aí ele também não pode deixar a bola passar. E acho que é o Marcano que está com o gajo desde o início e também é comido na desmarcação. Portanto são dois golos de bola parada e que não podem acontecer, para não termos o mesmo problema que tivemos ano passado na primeira fase da época, em que sofremos golos até dar com pau, não é? Muito bem. Deixo aí algumas indicações.
Prata, para comentar já agora também os dois jogos, não é? Começo aí a fazer a tua leitura, mas começamos também já a pensar no 11 que vamos apresentar contra o Belenenses, sendo como o Pi estava a dizer, ali as equipas foram similares, não neste último jogo, mas nos dois primeiros. Neste último contra o Lyon, o Sérgio já mexeu ali na equipa inicial, mas aparentemente o 11 está mais ou menos encontrado, digo eu. Dúvidas. Para aí eu ponho a questão da dúvida do guarda-redes, se será mesmo Marchesino ou se Diogo Costa poderá ter ganho alguma coisa, isto porque Luís Dias já jogou contra a Roma e o Marchesino só mesmo agora o último jogo, se vai ter essa oportunidade logo de titular. Depois há a questão do meio campo, com a lesão do Uribe, aparentemente quem está à frente é o Bruno Costa, e depois há a questão do PP e do Luís Dias, que com estes dois jogos de Luís Dias já metia o Luís Dias. Isto já são as contas finais, mas pronto, o que é que foi a tua leitura destes jogos e como nós tínhamos notado mais esta questão do próximo 11, que te apraz dizer. Eu estava aqui a ver há bocado por causa dos 70 minutos e 83, porque eu acho que a equipa que vai entrar com o Belenenses é a equipa que passou a jogar aos 70 minutos com a Roma, que é o Diogo Costa, o João Mário, o Pepe, o Mbemba e o Manafá, neste caso o Mbemba ao contrário, depois o Grujic, o Sérgio Oliveira, o Otávio, o Dias, o Martínez e o Taremi. Acho que são esses que vão entrar. Sim, a dúvida maior que tenho é o Redes, mas acho que e tenho agora outra dúvida, porque pelos vistos eu não falei no Grujic, saiu magoado. A questão do Grujic é ter chegado depois, e por isso é que eu disse Bruno Costa, é ter chegado depois, possivelmente seria ele o titular, mas é a questão da lesão, e de facto com a lesão, mesmo que seja aquela pequena picada no músculo e coisas do género, o Bruno Costa fez mais jogos, se calhar poderá ser aposta. Há essas duas dúvidas, mas eu também achei engraçado o jogo com a Roma. Não estava à espera de uma equipa com tantos lenhadores. Aliás, logo aos 5 minutos, um deles já em condições normais teria que ser expulso, ainda por cima é o gajo que marcou o golo, que é o Mancini, que entra com os pitões direto ao tornozelo do Taremi, ainda bem que ele não se magoou, mas veio dar assim uma ideia do que é que ia ser o jogo, e também o próprio deu para a malta da Roma perceber que o árbitro estava lá só para fazer que estava, não é? E portanto a partir daí as jogadas mais perigosas que podiam agarravam, que podiam ceifar por trás ceifavam, e portanto houve ali muito jogo que nós estávamos a criar e que esbarrava neste tipo de jogo da Roma que se aproveitou um bocadito, mas aproveitou-se um bocadinho do árbitro estar lá para fazer o que fazia, mas ainda assim com essa condicionante acho que sim, acho que jogamos razoavelmente, acho que é uma equipa interessante, acho que aquele defesa esquerda era muito terrinho e acho que aproveitamos muito bem, se calhar por aí até um dos destaques nesse jogo, o João Mário, porque fez gato de sapato de gajo e quer dizer, é terrinho, é capaz de ter a mesma idade que o João Mário, mas a verdade é que pareceu-me ali um bocado inexperiente e acho que nem sequer vai ser opção na Roma, não é? Porque eles têm o gajo que está lesionado, Spinazzola, e contrataram agora o tal gajo Vinha que nós queríamos, não é? Não sei se chegaram a finalizar essa contratação, mas acho que sim, acho que está finalizado. E de facto esse gajo que jogou é 60 e tal, é da B, ou algo do género. É exatamente, portanto aproveitamos um bocadinho por aí, estava aí o ouro. Acho que na primeira parte as coisas estiveram mais ou menos controladas, na segunda parte não foi bem sem saber ler nem escrever, porque houve ali um minuto antes ou não sei o que, que eles têm uma jogada muito perigosa, com remate à entrada da área, não sei o que, acho que já não me lembro, acho que é o Diogo Costa que defende. Não, acho que parecia que estava em fora de jogo, mas não, o gajo estava em jogo. Que acho que é o do Zé. E o Diogo Costa desvia com os olhos só.
Sim, muito bem, mas sem destino. Pá, não sei se atirou, é capaz de se ter atirado. E acho que lá está, são estes pequenos, era uma coisa que acontecia muito no início do ano passado, estes pequenos momentos de pequeno descontrolo e que opa, os gajos têm uma oportunidade e logo a seguir há mais duas, ou que é, ou mais como aconteceu agora, que foi logo a seguir, houve mais uma coisa, o remate perigoso, canto, golo, ou assim uma coisa desse género, acho que foi isso que aconteceu. Portanto, pá, há que manter os níveis de concentração sempre e com certeza que o Conceição chama a atenção para isso. Pronto, mas tirando isso, acho que foi o golo, apesar de na altura vir numa sequência de jogadas mais perigosas da Roma que não tinha tido até aí, acho que não encaixava bem no que estava a acontecer no jogo e aquele folgo final veio dar a mínima justiça ao resultado, mas na verdade a plena justiça era uma vitória do Porto. Jogamos e podemos ter ganho? Podíamos ter ganho, o Taremi ainda conseguiu mandar ao lado um lance que mais uma vez que tenho que dizer, um lance tipo disse, exatamente, eu já disse na semana passada, o Martínez dali tem que marcar. Pá, e o Taremi também, não é? Há certas coisas que têm que ser golo, não há como dizer. E o miúdo mostrou como é que se faz. Fez um passo para dentro da baliza, não é? O Vitinha. Olha, mas por falar em golo, eu ia-te só dar mais uma deixa para continuares a falar mais um bocadinho, por falar em golo, o nosso homem golo da pré-época deixou de contar. E agora podes passar já para o próximo jogo. Ficamos a saber que Fernando Andrade não está nos eleitos. Se achas que vamos ter os 4 avançados, se for para a tática que aparentemente iremos iniciar, se calhar o Morelos está bem encaminhado para o Fernando Andrade ser dispensado, ou não? Pois não consigo responder. Até tu ficaste incrédulo com a ausência dele. Não, fiquei incrédulo porque eu acho. Não, porque não é. 4. É isso, porque acho que um plantel com um 11, com um esquema base com 2 avançados tem que ter 4 pelo menos, não é? Mas posso começar por aí, porque a resposta do Conceição foi nós vamos jogar sempre com os 2 avançados, e então iniciou o jogo contra o Lyon com 4-3-3, o teu 4-3-3. E posso passar por aí, que é o que eu achei mais interessante do jogo com o Lyon, é que reparem que já sei que foi um jogo muito, parecia ok, não é? Eu estava-vos a dizer que estávamos ali contando com 3-3, estávamos a precisar de um cartão azul e de um livre direto para ver se conseguíamos ganhar o jogo, mas mais a sério, eu acho que continuo a achar que aquele esquema, que pode ser um 4-3-3, pode ser um 4-2-3-1, se a Conceição quiser insistir em ter dois médios mais ali à frente da defesa, é o esquema que nos permite meter mais talento ofensivo em campo. E isso viu-se um bocadinho no jogo com o Lyon. Tu reparas, quando tu olhas para aquilo, vês a terceira opção para avançado, que está lá, que é o Evanilson. Metes o único gajo que estava ali a jogar que será um titular é o Dias, não é? E será um titular se calhar até o Corona voltar. E mesmo assim tens aquela dinâmica toda. Aquilo no fundo era um 11 em 4-2-3-1, mas com as segundas linhas, tirando Dias, e aquilo estava a funcionar na mesma, não é? Significa que naquele esquema estes gajos entram bem, qualquer um deles. Entra o Fábio Vieira no Otávio, entra o Francisco Conceição na extrema direita, não é? E entra o Evanilson também, porque é um esquema que joga com as características deles. Eu sinto-os mais desconfortáveis a entrar no esquema habitual, sou sincero. E pronto, foi isso que eu reparei, mas também reparei que não sei se por culpa deles ou por não, que realmente
depois aquilo, quando falha aquela primeira pressão, aquilo é uma autoestrada que Deus me livre. O golo veio numa bola parada, num livro estúpido, numa falta estúpida do Zaidu, mas podia ter vindo antes, não é? Houve ali várias oportunidades para Leão marcar antes e podia vir em jogadas, por exemplo, como o segundo golo deles e como o terceiro, não é? Porque houve várias dessas também na primeira parte. Houve ali algum desequilíbrio na equipa, mas eu sinto que se calhar com outros intérpretes ali atrás, nomeadamente nas laterais, achei que o Konano teve um bocado desgovernado, o Zaidu é o que é, portanto, e a própria dupla de centrais também era assim ligeiramente alternativa. Mas eu senti que se calhar com um 4-2-3-1 com o nosso 11 titular, com o Otávio, com o Taremi, com o Oliveira, com o Manafá, com o Pepe, com o Mbembe, acho que aquilo poderá funcionar de outra maneira, e tenho pena que não tenha sido utilizado este esquema com os titulares. Ainda assim fiquei contente porque deu para os suplentes, vamos chamar assim, brilharem um bocadinho. Gostei da exibição de quase todos. Até naquilo que eu espero deles, que é golos, que é alguma fantasia, eu acho que isso correu muito bem e acho que deu para ver que temos ali bastantes opções. Mas lá está, eu acho que este não é, ao contrário do que o Sérgio diz, não, vamos jogar várias... Não, acho que vamos, sinceramente, acho que vamos jogar poucas vezes assim, a não ser que continuemos só com 3 opções para o ataque, com o Tony Martínez, o Taremi e o Evanilson. Acho que se contratarem, como tu dizes, se contratarem outra avançada, acho que vai ser esse o 4-4-2 de sempre, vai ser esse o nosso esquema principal. Muito bem. Olha, eu ao Pizzi ia dar-lhe algumas curiosidades desse jogo, estavas aí a dizer que foram todos os estudantes, foi mais ou menos, e vou só acrescentar mais uma nota àquela dúvida do meio campo, porque o Vitinho, e para as câmaras apareceu também a questão do Conceição falar muito com ele depois do gol da Roma, e no jogo contra o Lyon, também graças à lesão do Gruitch, jogou quase o jogo todo, teve lá alguns enterros, também ali umas saídas à entrada da área perigosas, em que perdeu a bola, mas depois tem aquele momento sublime na assistência para o Pepe, e estou a dizer que jogou muito, tem essa palavra do Conceição no final da Roma, ou seja, ainda poderá também ser a tal hipótese no lugar que aparentemente estava, no caso de se confirmar o Gruitch não aparecer, e mesmo que ele recupere, se calhar, pela falha aí de um período da pré-época, poderá não ser a opção. Para ti, Pizzi, ainda ia passar aqui a questão de algumas coisas que ficaram decididas no jogo com o Lyon, além da que já falamos, né, da questão de Fernando Andrade ter ficado de fora, mas também outras curiosidades, como por exemplo, nós iniciarmos o jogo com o Sérgio Oliveira a titular, como eu acabei de dizer, mas quem foi o capitão foi o Marcano, e depois também essas alterações a nível de centrais, Marcano claramente terceira opção, claramente não é sim, terceira opção à frente de Diogo Leite, foi assim que foi-se rodando ali. Já houve minutos para o Fábio Cardoso, ficando o quinto, e depois também entroncar também já com as notícias de hoje, e eu não sei onde é que li, ou se me chegou pelo WhatsApp, não é, que os interesses de Conceição é num lateral esquerdo, num central e no tal ponta de lança. Depois o Prato também irá pegar. Quer dizer, a notícia do jogo. É a notícia do jogo, sim, pronto. E não fala do sim, tu mandaste, só fala do lateral e do central. O avançado é que nós continuamos a achar que ainda estamos à procura, mas então o avançado não é garantido. Pode ter sido nesse tal tweet. E também os números, se quiseres comentar alguma coisa. Não, sim, os números da tive curiosidade em ver lá a numeração, mas pronto, acho que não acabou por surpreender muito para além daquilo que nós já tínhamos falado, não é? A não ser o Francisco 10. Sim, a questão do 10 já estava mais ou menos apalavrada. A questão do Vitinho é que andava aí o número a saltar, e afinal ficou com o 20, que aparentemente ia ser de Fábio Vieira, pelos jogos da pré-época, que voltou ao seu número, e pronto, e é basicamente isso. Acho que não há mais nenhuma novidade. Sobre o Marcano,
assim, nós tivemos quase um ano, não é, sem o ver jogar. Talvez o estatuto, ele para ter voltado, pronto, também o Conceição na altura já lhe deve ter dado grande estatuto. E de facto é aquilo que nós tínhamos falado até no último episódio, quando tínhamos aquele aquecimento em que ele apareceu ali o líder da defesa, e ele se calhar vê o Marcano como um líder, não é? Dentro do grupo, dentro no balneário, se calhar pela sua postura mais séria. Não sei, por acaso há um vídeo engraçado no final do jogo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que ele curiosamente até se está a rir, e depois vê-se que o Martínez está-lhe a dizer qualquer coisa e ele fica de um momento para outro sério. Depois a piada que surgia nas redes sociais era o que é que o Martínez terá dito ao Marcano para ele de um momento para o outro ficar assim tão sério. Acho que ele já... Não apanhei eu. Acho que ele já veio dizer que apesar de terem jogado muitos minutos iam ter mais um treino físico logo a seguir ao jogo, mas pronto. E portanto acaba, nós já sabemos que ele é um dos capitães, que estar à frente do Sérgio Oliveira é uma surpresa, porque lá está, já estávamos habituados a ver o Sérgio Oliveira a capitão, mas também pronto, logo aí vê-se a importância que também o próprio o Sérgio Conceição dá ao Marcano. Agora, perante lá está, o resumo alargado, o tal resumo alargado que eu vi, eu vi ali muitos erros do Marcano e assustou-me ali um bocadinho, se calhar o andamento que ele ainda não tem. Aqueles lances que o Prata estava a falar, que ocorreram na segunda parte, resultaram em golo, mas na primeira não resultaram. Estou-me a lembrar daquela logo a bola à trave, logo no início, ou pelo menos antes do gol deles, ou antes do nosso 2-0, é um Marcano que hesita ali, podia ter cortado mais a linha de passe, mas permite que a bola chegue até ali ao avançado, e também senti aí o Nanu um bocado descompensado. Mas é aí o Marcano. No golo é também o Marcano que de certa forma, eu já sei que a bola não devia passar no primeiro, mas a ver o principal responsável, se calhar é ele, porque parece-me que é o opositor direto dele que faz o golo. Portanto, há ali uma série de falhas que acabam por acontecer. Daí ainda não dar assim grandes garantias para ser opção. Eu nem digo titular, porque titular é Pepe e Mbemba, não é? Me parece que não há grandes dúvidas disso. Mas ele ser opção à frente de Diogo Leite, ou até mesmo o Fábio Cardoso é que tem dúvidas se ele jogou no sábado? Jogou. Ele pôs todos a jogar, incluindo Carraça, mais um pormenor, mais uma nota, incluindo Carraça a médio centro. E o Rodrigo Valente também entrou. Sim, era o que eu até vos mandei isso por mensagem, eu julguei que esses dois nem sequer iam ser apresentados, e depois a surpresa foi não ser o Fernando Andrade. Pois. E o Leite também acaba por também facilitar no terceiro gol deles, mas mesmo assim marcando estar à frente deles os dois, não sei, acaba por surpreender um bocadinho, e só se for mesmo esse estatuto que o Conceição lhe dá dentro do balneário, em que me parece claramente por todos estes pormenores, mas é só uma aparência para mim, não é nenhuma fonte que me vai dizer isso, mas parece que ele possa ter um certo estatuto lá dentro no balneário, e é uma forma se calhar de lhe dar moral, dando-lhe muitos minutos nesta pré-época, e se calhar considerando a terceira opção para a central. Daquilo que eu vi, não parece que para já, embora eu não seja daqueles críticos do Marcano, porque eu até gosto dele em muitos jogos, digamos assim, poderá ter os seus enterros, mas em condições normais não acho que seja um mau central. Sei que é um bocadinho, se calhar não morrem muito de amores por ele a maior parte dos adeptos, principalmente por esta questão de ter saído com o Custoseiro, depois ter voltado, enfim, vale o que vale, mas eu até nem sou dos principais críticos, mas neste momento não sou capaz até de o defender como terceira opção para central. Aliás, até um bocado, se calhar, longe disso. Fora o resto, não sei quais eram as outras era a questão das substituições, mas das substituições não, das contratações. Eu vou passar primeiro ao Prata, porque ele queria muito falar nesse assunto, já deve ter coisa pensada, e vamos falar o que é que ele acha das contratações. Mas do jogo ainda te falaste há bocado do que o Sérgio disse no último jogo, mas falta-se falar do que o Sérgio disse no fim deste jogo. Mas vamos às contratações e depois... E deixa-me só dizer que vocês estão a falar num quarto avançado e estão a falar do Morelos e tudo, mas devemos também lembrar só uma pequena coisa.
é que também também não tive a oportunidade de ver o jogo, não é? do Porto B, mas também vi o resumo, não tão alargado como a da equipa A. Pá, e o Loader, cuidado. O Loader exibiu-se em grande nível. Pá, poderá ser também ali uma opção. Não, acho que ainda está um bocadinho a ver, digamos assim. Já sei que é um bom termo para usarmos quando eles são mais jovens, mas ele pareceu-me, pelo menos no terceiro e no quarto golo. Sim, esse aí marcou o golo. Mas e lá está, eu aqui no eu não vi o jogo, mas tínhamos estado a ver o do Badajoz, ou o anterior, que ele faz uma recepção muito boa. Sim, isso foi logo no primeiro jogo. Mas o terceiro e quarto, pá, o gajo tem um andamento, o Loader do terceiro, bem, uma arrancada pela esquerda, pá, que imparável, depois o Soto encosta, e depois o quarto, ele flete para o meio, o quarto golo, pá, com uma facilidade e uma superioridade em relação aos adversários. Pá, eu sei que era o Canelos, uma equipa da terceira divisão, nem sei se é a terceira divisão. Será que é? Deve ser terceira, acho que eles conseguiram ficar. Acho que sim. Acho que devem ter conseguido. E a facilidade com que ele passa pelo meio e depois lá está, faz o passo para a baliza, um golo, pá. E fiquei bastante agradável. Ele já tinha dado boas indicações o ano passado e acho que depois acabou por se ressentir um bocadinho também da trajetória descendente que a equipa B acabou por ter. Isso acho que também estava ali estava com boas expectativas sobre o gajo e depois acabou por ir um bocadinho na onda. A trajetória da equipa não ajudou muito. E este ano, pá, não sei, vamos ver. Com boas expectativas sobre a equipa B e mais precisamente sobre o gajo, que parece que também querer partir para uma época de afirmação. Pelo menos na B, não é? Para tentar, mas eu não sei se podias encadear também naquela, antes de falar das contratações, na resposta do Conceição à resposta de Migas, que eu por acaso até comentei com o Pis nesse dia, que achei um piadão, porque o Migas ficou ali um bocado, e depois também no Twitter também, até foi o Jacques que comentou, nos nossos ouvintes assíduos, comentou essa parte final de ele estar do Migas estar a pedir ao Conceição um balanço da época, e o Conceição disse um balanço da época, gosto de treinar futebol do Porto, e para. Não. Então diz lá, só estava contente com o grupo que tinha à disposição. E eu acho que ele fala coisa de ser treinador de futebol, mas pronto. E ele estava contente com o grupo, e o Conceição disse, eu estou contente por treinar o Futebol Clube do Porto. Ok, estava a dizer que ele amigas antes. Ele perguntou do grupo e ele disse, não, estou contente por treinar o Porto. E depois há aquele silêncio, estava a esperar que acontecesse mais alguma coisa, era? E o amigo, não, mister, não. Tipo, nix. Não, ele vai ter um respeitinho. Mas pronto, mas foi aí uma resposta enigmática que deixou ali uma nuvem de crítica no ar. E agora posso avançar aí com as contratações, que se calhar a nuvem de crítica são as contratações que não apareceram. No dia a seguir essa resposta aparecem logo, não, quer um central e quer um lateral esquerdo no jogo. E o central faz confusão? Não. É o mais estranho para já o central, digo eu. Opa, mas... A não ser que não consideremos de facto o Marcano, não é? E que um deles vai recuperar. E aí sim faz sentido. Isso, o Marcano está lá por causa do plantel, da liderança do plantel. Eu fiquei na dúvida, eu julgava que eu tenho para mim que, e acho que vocês também concordam, que ele não gosta do Leite. Não gosta muito, não reclamamos por ele. Não deve achar muito mal, mas quer outro tipo de jogador. Portanto, eu parto sempre desse princípio. Também a partir do princípio que o Marcano não se pode olhar muito para ele como um jogador para dar a época toda. Não acredito que... Acho que é prudente olhar para ele com expectativas de utilização bem mais reduzidas do que anteriormente à lesão. Sobra o Mbemba e o Pepe, que são os titulares, e a contratação, que é o Fábio Cardoso. Já agora cresce aí a questão do Mbemba e do fim de contrato, não sei se dizer isso. Sim, ia dizer. Mas primeiro ia falar do Fábio Cardoso, que é a questão de que nós
nestes jogos que deram na TV vimos uns minutos e foi no jogo em que jogou toda a gente, que é tipo, foi um simulacro de um jogo de apresentação em que jogam todos e não sei o quê. Portanto, deixa-me a pensar que realmente ele quer um central. Deixa-me a pensar que a contratação afinal não era a pensar numa titularidade, que era a pensar mais numa retaguarda, não é? E deixa-me a pensar que um gajo para lutar pela titularidade é um gajo que ainda tem que chegar. Não sei, fico um bocado confuso, mas há esse dado extra que tu estavas a dizer e bem, que é o Mbemba vai entrar em final de contrato e é um potencial de sair. Sim, tanto ele como o melhor é ter estes gajos que vão entrar em final de contrato no mercado, mas há vários, não é? Portanto, neste momento eu conto, não sei se me está a falhar algo, mas eu conto o Mbemba, o Corona, o Diogo Costa, o Fábio Vieira, falta-me algum? Não. O Fábio Vieira também? Eu acho que sim. Acho que sim. Mas isso é curioso, porque eu acho que nós, mas isso vai-me surpreender muito, é se o Conceição muda a atitude dele perante estes gajos que estão a finalizar contrato. Imagina que nós até demos boa resposta, sim, o Corona, e que ele agora decide encostá-lo. Até estou a falar mais no Corona porque foi o que veio mais à baila, aquelas notícias de não vais renovar e agora vais sair no final do ano a custo zero e vamos nos buscar muito dinheiro só para nós. Em vez do Porto receber 15 milhões, recebemos nós 10. Nem que estejas um ano sem jogar. Houve um bocadinho esse boato, não sei se foi o boato ou o que é que andou por aí, mas constou-se aí um bocadinho que o empresário se calhar teve esta conversa e que até o foi oferecer para já não sei a quem, não sei se foi ao Sevilha ou um clube elétrico aí qualquer, e diz, olha, para o ano vocês podem nos vir buscar, dão-nos 10 milhões a nós, empresário e jogador, em vez de estar a dar agora 15 ou 20 ao Porto, e o dinheiro vem para nós e vocês até gastam menos dinheiro, só ficar mais um ano. E não sei até que ponto, perante uma atitude destas, um jogador, um empresário possa vir a ter, que eu compreendo perfeitamente, atenção, estamos a falar de muitos milhões e é a diferença entre tu receberes 10 milhões daqui a um ano ou receberes depois um salário normal, pronto, e daqui a um ano é 10 milhões mais o salário normal, atenção, estamos a falar de muito dinheiro, mas pronto, está no direito deles fazer isso, assim como está no direito do Porto e se calhar na cabeça do Sérgio Conceição agora pensar que se calhar não vale a pena estar a continuar a valorizar um jogador que sabemos que daqui a um ano vai sair a custo zero. Será que ele é assim tão importante para o Porto que tínhamos que metê-lo a jogar? E estamos a falar do melhor jogador da época passada e se calhar das duas últimas. Mas uma vez que demos tão boa conta de nós próprios nestes jogos para a época, será que vale a pena metê-lo a jogar? Ou Mbemba a mesma coisa? E ao Diogo Costa e ao Fábio se calhar até os metia porque nesses beijos se calhar mais vontade ou se calhar mais facilidade em renovar contrato. Com os outros dois acho mais complicado, principalmente com o Corona, por causa destas notícias, lá está, podem ser infundadas ou não, mas pelo menos que vier a isso vai ser curioso saber se o Sérgio Conceição pode alterar aquele tal discurso do mercado ficar à porta do olival, porque para o Porto se calhar fazia sentido mudar essa atitude, não sei. Mas mesmo sem essas contas é um bocado, mesmo sem eu contar como a Mbemba está em final de contrato, há ali muitas coisas para os responder, não é? Da ideia que é a tal história, o Leite não conta, o Marcano não sabemos, o Fábio Cardoso, afinal 3 jogos que vimos, jogou 5 minutos. É esquisito, não é? Os 3 jogos que aparecem na televisão. Portanto, aí há dúvidas e percebo que, por exemplo, eu se estivesse sentado numa redação a ver as declarações do Conceição, tipo a dizer ainda não estou satisfeito com o plantel, eu era capaz de arriscar o central e o lateral esquerdo. Portanto, não estou a dizer que os gajos do jogo inventaram, mas se eu quisesse inventar, inventava aí e se calhar ainda inventava o avançado. Ok? Porquê? Porque o lateral esquerdo só temos um e temos uma Manafá que faz ali o jeito, mas para fazer o jeito não pode fazer do outro lado. Portanto aí é óbvio que precisamos e o Zaidu cada vez causa mais dúvidas do que certezas, portanto
Por aí estamos conversados. E o central, por causa da conversa toda que tive agora. Portanto, eu não sei se é uma coisa plantada lá, estamos à procura de central ou lateral esquerdo, ou se é mesmo um gajo que está a fazer dedução, um jornalista que está a fazer dedução, e eu acho que se está a fazer dedução, acho que está a deduzir bem, acho que está a fazer os raciocínios certos, porque nós tínhamos a lacuna do meio campo, que entretanto aparece o Grujic e o Vitinha, que não estávamos à espera do Vitinha, mas o Grujic ainda pensávamos que poderia ser. Ainda por cima o Sérgio Oliveira e o Bruno Costa. Portanto, ainda por cima o Sérgio Oliveira não sei. Portanto, aí há excesso de opções, de repente. Nós no início do defesa pensamos que eu por acaso no início de defesa já estava a contar com o Bruno Costa, mas pronto. No início de defesa achávamos que íamos perder o Sérgio Oliveira, portanto, e que íamos ter ali e não contávamos com o Vitinha, portanto achávamos que íamos ter de contratar ali, agora já não me parece preciso. O PP veio trazer mais opções nas aulas, o Francisco Conceição também, portanto, e na frente é que parece que falta ali o quarto avançado. Lá está, eu se tivesse que arriscar nós estarmos no mercado, sem sair ninguém, são estas as posições: lateral esquerdo, central e eventualmente um avançado, se queremos ter 4 no plantel. Um avançado com características especiais, porque tem que ser um bocadinho diferente destes avançados que temos, e nessa linha de pensamento o Morelos não é bem isso, não é? Ou um gajo, quando está a pensar num avançado diferente, está a pensar num gajo tipo Marega, não é? Um gajo diferente. Pode não ser exatamente essa a característica do gajo, mas a velocidade ou a busca da profundidade, mas um gajo que traga coisas diferentes. E isso Morelos não parece ser um gajo que traz qualidade, mas com características que nós já temos, se calhar melhor qualidade em características que já temos. Portanto, eu não sei se vale a pena estar a gastar aquele dinheiro todo num gajo. Nós não somos propriamente Benfica para gastar para aí 70 milhões de euros ou 80 milhões de euros em 5 anos em avançados. Não estamos não temos essa possibilidade. Sim, alguns com mais sucesso que outros. O Vinícius foi o melhor marcador do campeonato, apesar de não ter entusiasmado. Mas acho que estamos acho que é assim, nós chegamos a esta altura e nós já compramos o bilhete para domingo, não é? Às 18. Para domingo às 18, mas sabemos que vamos ter um plantel do Futebol Clube do Porto que é diferente do que vamos ter a partir de setembro, não é? Vamos saber, entretanto, quão diferente vai ser. Desde logo o Corona vai voltar de férias, não é? Portanto, logo aí já há uma diferença grande, já é excesso de opções nessa área. Quando é que fecha o mercado? Em que data é que fecha? Deve ser 31 de agosto. Deve ser 31, mas... Ui, não falta muito tempo. Tens 4 jornadas para ir até lá. Mas acho que ninguém está a contar com o Corona, mas de facto. Não é isso, eu estou mais a pensar nos gajos que entretanto, porque não vendemos ninguém e sabemos que é imperativo vender. Sim, mas também acho que não será a tragédia que foi no ano passado. No ano passado nós sabíamos qual era a tragédia, nós sabíamos quais é que iam sair e era só uma questão de tempo. Já sabíamos que íamos buscar o no lado esquerdo. Mas temos o Zaidu, ainda não conhecíamos o Zaidu, ou ainda havia uma esperança desmedida nele. E depois havia a questão do Danilo, que também, estou a dizer e apesar de ele ter sido importante, mas sabíamos quem é que ia substituí-lo, não é? Porque tínhamos o Uribe e tínhamos o Sérgio Oliveira, e iam fazer o meio campo e pronto, chegou o Grujic. Ainda não tinha chegado o Grujic. Eu acho que temos que evitar essas alterações todas na última semana que tivemos na época passada e que foram muito, muito nocivas para a época do Porto. E a irritação do Sérgio? Se pudermos evitar, fixe, mas não me parece evitável neste momento. Não me parece, porque ainda não se mexeu nada, praticamente, só entraram. Portanto, eu acho que não acredito nisso, tu disseste, que não estamos tão desesperados, eu acho que estamos. Acho que sim. Acho que, por exemplo, houve aí como é que foi? Há tempos uma notícia que recusamos 15 milhões pelo Manafá.
Sim, Não é? sim. Não, mas Alguém acreditaria nisto? Alguém acredita Eu acho que hoje em dia deve haver poucos jogadores no plantel que nós não vendêssemos por 15 milhões. mas o que é engraçado, muito mais uma Manafá. Não é? Deixa-me só. Portanto, queria só esclarecer o que eu disse há bocado, que estava. A questão da comparação é que nós sabíamos que íamos ficar sem o Alex Telles, de certeza. Era quase uma certeza, como agora, para mim, essa certeza é Corona. E neste momento, ficas sem Corona e está resolvido, ok? E no ano passado ficavas sem o Alex Telles e não estava resolvido. A minha diferença é esta. Basicamente estes dois jogadores, porque eram os mais promissores de sair num ano e num. Pode não acontecer, não sei o quê. Mas a questão do Corona ficou logo com a questão do PP. Não, eu pensei que estavas a dizer outra coisa, que era nós não estamos assim tão despoderadinhos para vender como estávamos. Não, ok, eu é que percebi mal. Mas eu acho que estamos, portanto, tenho a noção de que se calhar o Corona não chega, se calhar o Vitinha, vamos continuar a dar oportunidades aos gajos para pagar até ao último dia para ver se os gajos realmente o levam. Acho que vão ser essas operações. Desculpa interromper, aí acho que o Conceição já ia ficar lixado, porque eu acho que a partir deste momento o Vitinha já está mesmo ali a contar, digamos assim. Mas também ficou lixado quando o venderam a primeira vez no ano passado, portanto, pá, a vida de treinador é assim, não é? Eu até estava aqui a tentar lembrar quando é que ele foi. Quando é que o Vitinha foi? Não deve ter ido muito antes do Danilo. O Danilo foi mesmo em cima do fecho. Mas olha que o Vitinha até não deve ter ido muito antes. Não me recordo, eu acho que não foi muito depois do Fábio. Sei que foi tudo uma surpresa para nós, aquilo caiu assim. Sim. Foi que nem uma bomba essa situação, mas que ainda demorou, se calhar já também foi perto do fecho, não sei, já não me recordo. És capaz de ter razão, já não me recordo. Mas eu acho que o importante a reter é evitar ao máximo castrar a equipa já em competição. Temos que evitar ao máximo, mas não temos notícias, andamos aqui a fazer episódios no regresso que há um mês e não sei o quê. Que notícias é que tivemos de vendas? Nenhuma. Portanto, zero. Mas é engraçado, e sabe o que é que vai ser engraçado? Começa a ser inevitável. Sabemos que o Conceição está pedindo um defesa esquerdo. As notícias que tu tiveste foi de lá, nós estamos interessados lá no Vinha, lá no outro, no italiano, não era? Havia um italiano que ainda bem assinou por outros. Foi para a Atalanta, foi para a Atalanta, não sei o quê. Depois, se calhar, vamos chegar até ao final do mês e vamos pagar para aí 7 ou 8 milhões por um colombiano ou um mexicano, ou seja lá quem for, para a lateral esquerda, e depois não vamos dizer que, pronto, e o Sérgio Conceição tem os jogadores que quer e gasta montes de dinheiro. E quando já ouvimos aqui montes de boatos, não é? Montes de transferências se calhar falhadas, como esse uruguaio, como esse italiano, como não sei o que mais. Depois no desespero gastas 7 ou 8 milhões, como eu acho que já foi no desespero que tu gastaste no Marquezine e no Uribe, que até correram muito bem, porque já são gajos entradotes, já vieram para aqui com 26 ou 27 anos, 30 ou 31 ou 29, o que seja, e gastaste já um balúrdio para transferências para jogadores com essas características, com essa idade, com esse potencial, não é? E de certeza que não foram a primeira opção do Conceição. Só que entras numa fase já do desespero, não é? E perante o mercado que está cada vez mais apertado, depois obriga-te a tomar decisões, se calhar muito mais arriscadas e se calhar muito mais caras do que tu podes neste momento suportar. Mas pronto, é o que temos. Também não sei, podemos arranjar muitas desculpas, é a conjuntura, é o mercado, não sei, podemos arranjar muitas desculpas para tudo. O que é certo é que nos últimos tempos tem-se notado cada vez mais as nossas debilidades financeiras, e não ajuda na construção do plantel. E o problema é que afeta o rendimento da equipa e afeta as condições de trabalho do plantel e do treinador. E depois, quando assim depois imagina que o Conceição tinha tido maus resultados ou péssimos resultados. Era a pescadinha, não era? Ou seja, não tem condições, castram-lhe a equipa em plena competição e depois os resultados não aparecem e perde lugar por causa dos resultados não aparecerem.
E quem é a culpa? É do treinador, mas se calhar não é. Portanto, puseram-nos nesta posição, façam o favor de nos tentar tirar, pá, porque senão, pá, já sabemos que por eleições não os tiramos de lá, portanto, não os tiramos, não estou a dizer que não há alternativas, não é? As eleições nos clubes são assim um bocado, pelo menos no nosso, não são uma garantia de mudança, não é? Porque há esta continuidade tem-nos há quanto tempo é que nós estamos a ouvir notícias de mudanças para inverter este ciclo financeiro que está a afetar a equipa já há bastante tempo. Então o Fernando Gomes tem tido declarações absolutamente lapidares e que deviam ser reunidas num quadro e postas lá no estádio, que é para a gente se lembrar, lembram-se quando ele disse aquilo, e lembram-se quando ele disse aquilo, e lembram-se quando ele disse aquilo. A questão da folha salarial, ele já anda a repetir isso, acho que é todos os anos, quando ele está a contas, temos que reduzir a folha salarial, temos que reduzir a folha, e nunca acontece isso. É inacreditável. Mas isso aí, temos matéria só para um programa, se fizéssemos ao trabalho de reunir todas as medidas que ele queria tomar e que nunca se realizam, Jesus. Há várias maneiras de fazer isto, de reduzir a massa salarial. Por exemplo, hoje em dia, só para dar um exemplo e vamos avançar, não sei se a notícia foi hoje ou anteontem ou ontem, de que uma percentagem pequena uma percentagem grande do plantel já são de jogadores da formação. E muitos deles são jogadores relativamente baratos, sobretudo os que transitaram das equipas jovens. E a equipa não é mais barata do que anteriores, em termos salariais. Não é? E isso é estranho. E são perguntas que nós fazemos e que batem no teto. Porque, como é que é possível eu ter o Francisco Conceição, o Fábio Vieira, o Vitinha, o Diogo Leite, o Diogo Costa a ganharem tostões, que já não são tostões, os tostões de antigamente, não é? O jogador da formação, quando renova, já renova a ganhar, mas não acredito que nenhum deles esteja a ganhar o que ganhou um Uribe ou que ganhou um Corona, não é? E nós temos essa quantidade de gajos ali, ou um gajo que vem, por exemplo, um gajo contratado como o Nanu, ou um gajo contratado como o Manafá, são gajos que vêm com expectativas salariais e entram com expectativas salariais baixas. E nós temos muitos destes gajos no plantel, não temos só Uribes e Marquezines e Pepes. E mesmo assim, a carga salarial é sempre superior ao do ano anterior. É engraçado, não é? Mas não há desinvestimento. Não nos tiram deste ciclo. Eu só peço é que, já que não nos tiram deste ciclo, não tentem não castrar a equipa em competição, façam as merdas com tempos. Tiveram este tempo todo e não se viu nada. Não se viu nada e vai calhar tudo outra vez nas últimas semanas. Espero eu que não, mas para mim é fatal que vai acontecer. E pronto, e depois temos que aturar o Varandas a dizer as merdas que diz, cheio de si mesmo, porque sacou o piso do século. Mas se calhar vai ter que pagar uns trocos em tribunal, mas porque ele não sabe falar, nem se sabe controlar. Eu achava difícil alguém ser pior na comunicação que o Vieira, mas é impressionante como o Varandas consegue ser pior. Eu começo a achar mesmo que os cursos na tropa são mesmo maus. Como é que este gajo consegue ser médico? Mas pronto, vamos adiante. Vamos então avançar e se calhar mesmo fechar, porque já estamos quase com 1 hora do programa, e vamos fechar com o tal 11, que já viemos aqui a falar, mas agora se calhar metendo o nome nos bois, não é? Como se costuma dizer, algo desse género, embora já não seja muito aplicável aqui.
já disseste o teu. Ia dar só uma curiosidade mais ao Pisco, porque como não acompanhaste o jogo, o pré-match deste jogo teve algumas curiosidades engraçadas, porque vão lá antigos jogadores, ou mais jogadores, tipo foi o Futre, não sei se já apanhaste nas redes. Há uns vídeos com os Pinto, não é? Pronto, é isso. A parte engraçada é essa, em que o Tiago Marques chama o primeiro João Pinto e depois aparece o Fruta. Primeiro o João Pinto tripa com o facto de Domingos, que agora é comentador residente, ter-se posto no caralho, estava na Alemanha e fez um direto da Alemanha, este grava da Alemanha e tal. Mas acho que era pela questão do Gonçalo de fazer anos. E depois dão ao João Pinto uma daquelas recordações que eu falei no último episódio, vou falar outra vez a ver se chega alguma em casa, que é precisamente o logotipo do nosso podcast, né? Que é o João Pinto com a taça, e dão-lhe um porta-chavezinho com a taça, e depois chega ao Futre e sai com a camisola para o Futre. Claro que ele sai logo com uma caralhada. Foda-se, presta já isto, vai. tem pormenores já desse género. Mas ainda então ao jogo. E foi uma coisa que eles se gabaram, o Porto, nas redes sociais, que tanto a nível de audiência e de interações nas redes sociais, acho que foi batido o recorde de longe no mês de julho, já por causa dessas situações de pré-matches, dos jogos darem no Porto Canal, de toda uma série de situações de que eles andam a potenciar mesmo nas redes sociais, e foi batido o recorde. E é isso que até foi na sequência disso que eu vi essas imagens do pré-match, no qual o Futre também estava aí com o João Pinto. Acho que foi aí. E até comecei a ver pelo Twitch, que já foi aqui uma promessa que lançamos. Se calhar vou começar a meter lá uns resumos antigos. Só meter os resumos. O pessoal que quiser vai lá ver. Olha, isso, tenho duas notas também sobre isso. Então, bom. Mas vamos ao 11 primeiro. O Prata já lançou, eu também já fui dizendo mais ou menos. Piso. Só para concluir. Eu gostava que fosse o Diogo Costa, mas eu acho que até mesmo o Marquezinho, naquele tal resumo que eu vi, outra boa intervenção. E ele ia treinar alguns. Vi essa letra, mas portanto eu acho que vai ser Marquezinho, depois João Mário, Mbemba, Pepe, Manafá. Os do meio campo, acho que vai ser Sérgio Oliveira e Vitinha, com Otávio. Depois Luís Dias, acho que vai ser Luís Dias, Taremi e Martínez. Eu fico na dúvida aí do meio campo. Gostava que fosse Vitinho, não tenho certeza se vai ser, mas preferia o Vitinho ao Bruno Costa. Mas não havendo o Gruitch, acho que vai ser o Bruno Costa, claramente. As tuas jornadas, Prata? Eu não vi esse pré-mates, nem vi o pós-mates, porque eu tive que sair da praia à pressa para vir. Por acaso estava vento, não me custou muito, mas vi eu não sei se há prémios para Dragão de Ouro para sofrimento a ver jogos, porque eu vi num barzinho virado para a piscina e com um gajo a uns metros de mim a fazer um medley de Paulo Gonzo, João Pedro Paes, aqueles gajos de hotéis, aquele cantor de hotel, assim, meio desafinado. Foi esse e era a malta a beber copos e a divertir-se na piscina, atrás de mim o gajo a cantar João Pedro Paes e eu a ver o joguinho no iPad, a tentar pôr os fones no máximo para não ver o que é que se passava à minha volta. Portanto, nível de sofrimento máximo neste jogo. Portanto, se houver prémios eu gostava de receber. E depois, já agora, a propósito da conta do YouTube que foi removida, estamos a republicar os episódios todos, já vamos bastante avançados. Lamas, vamos em que episódio? Acredito que este episódio já vai para o YouTube. Já meti lá, acho que só faltam mesmo falta-me configurar os últimos, mas já carregaram 137 ou 138. Os dois últimos que não publicamos ainda me falta fazer o vídeo. Portanto, é isso. E nós, para não acontecer isto novamente, acho que vamos ter duas contas, que é uma conta para os vídeos antigos e uma conta para os episódios de podcast. Portanto, duas contas de YouTube que deverão seguir
quiserem seguir e tocar lá no sininho e essas merdas todas. Mas não é só no Twitch que o Lamas vai pôr isso, em princípio também os mais antigos, aqueles que as pessoas, nós ali tínhamos vídeos vídeos antigos que eram visualizados todas as semanas sem razão aparente, vídeos com 11 anos, que são vídeos que as pessoas procuram de vez em quando para verem, só para se sentirem bem ou não sei o que, para verem aquele golo espetacular do Gomes ao Covilhã, esse tipo de coisas, e se calhar por isso é que fomos bloqueados, porque esses vídeos antigos, mesmo sendo antigos, têm visualizações hoje em dia, portanto, mas os gajos não explicam porque é que bloqueiam, simplesmente bloqueiam. Mas é só para dar essa nota. Um episódio curioso relativamente a isso, porque agora com a cena dos Jogos Olímpicos e não sei o que mais, vai-se apanhando no Twitter também os nossos atletas, e eu começando a seguir alguns, e a nossa ginasta, que está-me agora a faltar o nome, a Filipa, que é da Maia, não é? Ela tweetou agora: caralho, acabei de pôr o meu vídeo no Instagram e a Eurosport bloqueou-me, já reclamei, a dizer que sou eu que apareço nas imagens. Não, isso é um rabbit hole que eu não aconselho ninguém a entrar, ninguém percebe muito bem o que é que são estas coisas destes direitos, mas pronto, é o que é. Mas ela não tem os seus próprios direitos, por muito que seja ela que apareça, alguém terá que lhe explicar isso. Mas antes de ser bloqueada agora do que daqui a 10 anos sem ela contar, e ter ali uma centena de vídeos publicados entretanto e que vão todos por água abaixo. Mas não falemos mais desses cabrões. Muito bem, portanto vamos fechar. Mais alguma nota, fixe? Está feito? O próximo é o rescaldo, um jogo a sério. Vamos gravar que é no Estado de Aragão. Com máscara? Espera, não corre bem. Pois não sei, se calhar vai ter que ser. Apesar de estarmos juntinhos, acho que depois gravamos em casa outra vez. Juntinhos, mas separados, com algumas cadeirinhas. Sim, separados. Nós vamos fazer ali um triângulo forte. Vamos estar o mais próximo possível. Estamos o mais próximo possível. Nós no jogo com o Olympiacos, nos jogos com o Olympiacos estávamos na mesma fila e para nos juntarmos, tínhamos que nos juntar muito para conversar, porque chamaram-nos a atenção, portanto vamos tentar a tática do triângulo desta vez, um vai para a frente de baixo. O controle na Supertaça já estava mais grande. Então, e o controle na final da Champions, no Feira do Dragão, também estava um bocadinho grande. Eu Supertaça não vi, ainda estou aziado de ter perdido para aquela equipa de merda, mas pronto. Só uma última nota de rodapé, já agora digo eu para finalizar, já que estamos aqui a falar de Supertaça e tem Braga, né? Só para dizer que hoje vi o Vítor Bruno aqui por estas paragens, aqui no restaurante, tinha dúvidas se era ele, mas depois espreitei por baixo e está de calções, é ele. E pronto, fica aí a nota. Portanto, o Vítor Bruno hoje veio almoçar a Braga, ok? Tchau aí, segunda-feira. Um abraço. Tchau. E Badger pode ser o golo, o remate e... golo só do Porto. É jogada genial do Badger. Acho que o Badger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ser.